Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Silvanei, professor da disciplina de História, aqui na cidade de Schroeder, nas escolas Santos Tomazelli e também na escola Emílio da Silva. Primeiramente é um prazer estar falando com todos vocês, os nossos alunos aí do sétimo ano dessas duas escolas. Estamos aí começando um novo assunto com vocês e estaremos abordando aqui a respeito do fortalecimento do poder real. Estado moderno, absolutismo e mercantilismo. Eu sei que são palavras estranhas, talvez no início, né, vocês vão ter dificuldade, mas nós vamos estar aí passando o passo a passo. Estaremos aí explicando o que é Estado moderno, o que é mercantilismo, o que é absolutismo. É um assunto novo, um assunto mais teórico, mas que é importante também para a compreensão e a sequência aí da compreensão desse assunto, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o fortalecimento do poder real, né, e o surgimento do Estado moderno. Bem, a gente estudou a Idade Média, período medieval, e nós vamos ver que lá na Alta Idade Média existiam reis, né? Em toda a história sempre existiram reis, né? Atualmente também alguns países do mundo são monarquias, como o caso da Arábia Saudita. Então o rei é uma figura bastante conhecida, uma figura que aparece em vários livros, né? E a gente tem uma noção clara aí do que é uma monarquia, do que é um rei, né? O poder que um rei tem. No entanto, quando nós vamos estudar esse assunto que nós vamos estudar, que está dentro desse contexto, né, da Idade Moderna, né, a partir do século XVI para frente, nós vamos estudar esse fenômeno que nós chamamos de fortalecimento do poder real. Né? Como eu disse, lá na Idade Média também existia, né, os reis, porém é bom que se pontue que os reis não tinham um poder tão grande quanto eles vão adquirir nesse período. Né? O rei era importante? Sem dúvida. O rei tinha certos poderes, também tinha riquezas e assim por diante, títulos, mas o rei ele era quase como uma figura mais decorativa, até porque no período medieval o poder estava nas mãos dos senhores feudais. Os senhores feudais é que detinham o poder político, o poder econômico, criavam as leis, as regras, né, que puniam, inclusive criando tribunais, eles que detinham o poder político, econômico e social. No entanto, a partir do século, vamos colocar aqui a partir do século 11, 10, 11 para frente, nós vamos ter o fortalecimento dos reis. Né? Os reis aí na Baixa Idade Média eles vão ganhar importância, né? O poder dos reis começa a se fortalecer na Europa e a partir do fortalecimento dos reis nós vamos ter então o surgimento dos estados modernos ou estados absolutistas. Então vamos entender como ocorreu esse processo de fortalecimento. Vocês podem ir acompanhando, fazendo anotações, inclusive aí no PowerPoint, a gente está passando aqui. Eu vou lendo e explicando aqui para vocês, né, o passo a passo. Né? É importante que se diga que a burguesia, né, passou a apoiar o rei por meio de doações e empréstimo. Aí você pergunta, professor, o que é a burguesia? Que nome é esse estranho? Talvez já ouviu falar burguesia, mas não sei o que significa exatamente o que é. A burguesia nada mais é do que uma classe social. Uma classe social que vai surgir na Baixa Idade Média. Essa classe social ela vai viver basicamente do comércio, né, de atividades que geram lucro. Né? Então eles vão surgir principalmente quando nós estudamos ali a Baixa Idade Média, nos burgos. Né? Os burgos eram cidades, né, ou vilarejos, ou cidades muradas, e eles formavam ali as suas feiras, e a partir dali foram surgindo, né, foi surgindo essa classe comercial, né, que vivia de lucro, né, vendendo, comprando, trocando mercadorias. Então essa é uma classe social que vai surgir na Baixa Idade Média, uma classe social que vive basicamente do lucro das atividades comerciais. É uma classe social que vai se fortalecer e hoje no mundo é a classe social mais importante, que é a classe social que detém os chamados meios de produção, que são as terras, os bancos, as fábricas. Né? Eles vivem basicamente da exploração do trabalho, da mão de obra e também do lucro. Né? A partir do momento que eles vão comercializando, que eles vão se dedicando a essa atividade, eles vão enriquecendo e vão acumulando capital. Muito bem.
A nobreza também, falando nobreza, se aproxima do rei visando manter seus privilégios. O que era a nobreza, professor? Era também uma outra classe social. Foi a classe social mais importante da Idade Média e também da Idade Moderna. Essa classe social corresponde aos donos de terras, né, aos grandes proprietários de terras. Esses nobres eram chamados de duques, arqueduques, e assim por diante. Tinham vários títulos, né? Conde, visconde e assim por diante. Eles detinham os privilégios, até porque eles também detinham o poder político. Ao deter o poder político, eles detinham também o poder econômico. Essa era a classe social mais importante. Então, perceba que tanto a burguesia, aquela classe social que se atém ou que se dedica às atividades comerciais, quanto a nobreza, que é aquela classe social dona da maior parte das terras, né, que vinha de uma linhagem de nobres, pessoas importantes, que eram uma minoria naquela sociedade, mas que detinham o poder político. Então, tanto a burguesia quanto a nobreza vão apoiar o rei também, cada um com seus motivos, né? A burguesia vai apoiar o rei, né, por meio de doações e empréstimos, porque ela tem interesse em expandir seus negócios, enquanto que a nobreza se aproxima do rei visando manter seus privilégios, isenções de impostos. E os camponeses, também, como classe social, vão apoiar o rei, né, como uma forma de protetor. O rei é alguém que protege, né, alguém que está protegendo. Então, o rei protegeu o comércio e concebeu ali aos burgueses cargos públicos, eles vão ocupar cargos importantes. Os reis pagam pensões também aos nobres. Muitos nobres vão morar dentro dos palácios, juntamente com os reis, vivendo vidas luxuosas e assim por diante. Aos poucos, né, o rei obteve aí recursos para manter um grande exército, pagar funcionários, ter toda uma burocracia estatal, e o rei se fortalece e surge aí como uma grande figura nesse período aí da Idade Moderna. Claro que isso é todo um processo, isso vai séculos, e é importante que se diga que a formação das monarquias nacionais, elas ocorrem diferente em cada país. E aí mais tarde a gente vai ter o surgimento de França, Inglaterra, Portugal, Espanha. Todos esses países vão surgir, né, estados modernos a partir das monarquias absolutistas. Ok? Então essa primeira parte para entendermos como que se deu o fortalecimento aí do poder dos reis, através do apoio da burguesia, da nobreza, dos próprios camponeses, cada qual com seu interesse, apoiando o rei. O rei foi concentrando poderes nas mãos, criando exército, instituindo impostos e assim por diante. Muito bem. Vamos começar falando, e a gente vai falar aqui da monarquia inglesa, monarquia francesa e as monarquias ibéricas, que é Portugal e Espanha. Então vamos começar inicialmente falando aqui da monarquia inglesa. Lembrando que em cada país a monarquia se estabeleceu dentro do seu próprio ritmo, no seu próprio tempo, com suas peculiaridades e diferenciações. Começando aqui então pela monarquia inglesa, a gente vai conhecer um cara chamado Guilherme I, lá no século XI. Então por volta ali de 1000 e alguma coisa, século XI ele vai surgir. Esse Guilherme I, ele é chamado de Guilherme o Conquistador, não é porque ele era alguém charmoso, que conquistava ali muitas mulheres, né? Conquistador porque conquistou a Inglaterra, lembrando que a Inglaterra é uma ilha. E esse Guilherme, ele era um nobre que vivia na Normandia, ali no norte da França, e ele invade a Inglaterra, conquista a Inglaterra, e esse se torna o primeiro rei da Inglaterra. Esse Guilherme I instituiu que os senhores feudais deveriam pagar, prestar juramento, né, apenas ao rei. Então todo e qualquer juramento deveria ser feito ao rei, de fidelidade. Vai dividir as terras inglesas em condados, né, nomeando funcionários para administrar esses condados. Proibiu guerra entre particulares, o que era muito comum lá no período medieval, nobres guerreando contra nobres, feudo contra feudos e assim por diante. Então ele proíbe essas guerras entre a nobreza. Tanto é que os próprios nobres mantinham pequenos exércitos. A gente estudou isso lá no período medieval, né, que os nobres eles possuíam pequenos exércitos para defender ali o seu feudo e promover guerras e conquista de outros locais, né, outros feudos também. Muito bem, Henrique II, ali, já 1154 a 1189, ali, século XII,
ele vai também acelerar esse processo de fortalecimento do rei, né? E exigiu que toda a questão fosse julgada por tribunais reais, né? Porque até então os nobres podiam criar os seus próprios tribunais para julgar camponeses ou situações contrárias. Agora ele instituiu que apenas deveriam existir tribunais reais para julgamento. Esse João Sem Terra que vocês estão vendo, 1199 a 1212, então ali século XII, século XIII, esse João Sem Terra, né, devido aos seus envolvimentos em guerras e confrontos, ele perdeu muitas terras, inclusive na região da Normandia, por isso o nome João Sem Terra, porque nessas guerras acabou perdendo bastante de suas posses. Ele também vai determinar impostos, né, criação de impostos aí para custear os seus empreendimentos militares. No entanto, esse rei, a própria burguesia e nobreza vão se unir e vão dar um basta, vão limitar um pouquinho os poderes aí do João Sem Terra. E nesse período vai acontecer algo que é muito importante, a criação da chamada Magna Carta, 1215. Esse talvez seja o primeiro documento, né, que vai tratar de direitos humanos, né? E quando a gente vai estudar os direitos humanos, a gente vai começar estudando a partir dos documentos escritos que vão tratar de direitos, inclusive essa carta a gente estuda também. Essa carta, ela é o primeiro documento que procura já deter ou limitar o poder do rei. Limitar os poderes do rei, para criar impostos sem consultar o parlamento, sem consultar os nobres, simplesmente criar impostos, né? A própria burguesia e nobreza não vão aceitar, né? E vão entrar em confronto aí com o próprio rei. E a partir dessa Magna Carta eles vão limitar os poderes do rei, mais ou menos dizendo assim, ó, você não pode criar impostos sem conversar com a gente, sem discutir com a nobreza, sem discutir com a classe mais importante aí, né, desse período. Depois nós vamos ter aí também Henrique III, 1216 a 1272, né, que vai criar também novos impostos. A burguesia vai ganhar aí direito de participar no conselho e o surgimento do parlamento, 1265. Isso que é muito importante, sétimo ano, porque hoje na Inglaterra ainda existe o parlamento. O parlamento é onde os deputados decidem, discutem e criam leis, revogam leis e governam. Mas nesse período o parlamento era composto por nobres, pessoas importantes, até mesmo alguns burgueses, para decidir ou para auxiliar o rei na tomada de decisões. Então o parlamento inglês, né, que é um parlamento que existe até hoje, ele surge aqui nesse período. Muito bem, monarquia francesa, para a gente ter um apanhado histórico aqui também. Então a França, ali a partir de 1180, 1223, né, nós vamos ter aí o Felipe Augusto, né, que vai também se tornar um monarca, vai governar a França, que não era um estado tão grande, mas que vai se fortalecer e vai expandir nesse período aí, né, conquistou vários feudos, né, através de casamentos que havia muito na época, comprou terras dos nobres, né, e usou o exército para fortalecer o seu poder. Depois de Felipe Augusto, nós temos o Luís IX, também importante, 1226 a 1270, permitiu que todos fossem condenados, né, ou todos aqueles que fossem condenados deveriam ser condenados por um tribunal real, aqui novamente, limitando os poderes dos nobres e trazendo o poder para si. Outro fator importante também de Luís IX, ele vai criar uma moeda única na França, ou seja, até a gente estudou o período medieval e sabe que cada nobre poderia criar as suas próprias moedas. No período medieval existiam dezenas de moedas, centenas de moedas diferentes. Foi ali que surgiu o banco, os banqueiros, porque os banqueiros tinham esse trabalho de pegar uma moeda de um país, né, ou de outro e fazer o câmbio, né, saber qual que é a moeda que valia mais, né, fazer esse câmbio aí. Surgiu aí o banco, os banqueiros, porque eles colocavam as moedas em cima dos bancos para saber qual moeda valia mais, qual que era mais importante. Então esse Luís IX vai colocar uma moeda única. Somente essa moeda poderia circular na França. Felipe IV, também 1285 a 1314, exigiu que o clero também pagasse impostos, que até então não pagava. O Papa se negou, né, e o rei convocou os Estados Gerais em 1302. Né, aprovaram a sua decisão do clero também pagar impostos. Bem que, em geral, nos países europeus, o clero não pagava imposto.
né? A nobreza e o clero geralmente não pagavam impostos. Se pagava era coisa mínima. Geralmente os camponeses, os pequenos artesãos, né, que pagavam bastante impostos. Muito bem, a gente está falando do surgimento do rei, fortalecimento do rei, do poder real. Isso é importante entender o que é o absolutismo, tem relação com isso que nós estamos falando. Absolutismo, né? O que seria esse absolutismo real? Né? A gente tem que estudar e mais para frente a gente vai ver. Então era um regime político caracterizado, né, por uma grande concentração de poder nas mãos do rei. Tá? Uma grande concentração de poder nas mãos do rei. Então, a partir disso aí, o rei, né, por exemplo, podia convocar exército, ter o seu próprio exército, criar impostos, né, e tirar impostos caso quisesse, fazer leis, criar leis, abrogar, tirar leis, né? Então ele tinha esse poder. O rei concentrava tanto o poder executivo quanto o legislativo e o próprio judiciário. Então o rei ele podia governar, ele poderia criar uma lei e ele poderia criar um tribunal julgando, né, alguém que transgredisse essa lei. Então ele concentrava os três poderes nas mãos. Mas havia limites também para o poder do rei, né? O próprio costume, os costumes da época, as tradições, né, a existência de ministros fortes, em alguns países como a própria Inglaterra, o parlamento, os próprios nobres, que eram uma espécie de contrapeso, né, uma espécie de freio aí para os poderes do rei. Mas em geral o rei tinha sim plenos poderes, né, geralmente agradava as classes dominantes da época, doando terras, mas eles tinham grandes poderes nesse sentido aí. Muito bem, fatores que contribuíam para o absolutismo. O que levou a esse fortalecimento do rei? Por que o rei se fortaleceu como poder político na época? Primeiro, são três fatores aqui basicamente. A evolução da imprensa. A imprensa são aquelas placas metálicas, a partir dali, né, não precisava mais escrever manualmente, né? A produção de livros, a difusão de livros ou materiais escritos foi enorme, principalmente nesse período ali do Renascimento. Então isso facilitou para o rei também, porque as suas leis, as suas regras podiam circular por todo o império. A reforma protestante também, que limitou os poderes da igreja, principalmente os poderes do papa, isso vai fazer também com que o rei ganhe mais poder. Até porque durante todo o período medieval, a igreja católica e o papa tinham um poder muito grande. A política de caça às bruxas também ajudou a fortalecer o poder do rei. Nesse período medieval, no início do período da Idade Moderna, muitos camponeses serão mortos, sim, haverá um período de caça às bruxas, por exemplo, qualquer pessoa, né, que fosse acusada de bruxaria, uma mulher ou um homem, o rei tinha esse poder de fazer esse julgamento. Inclusive, o crime de feitiçaria ou de bruxaria era um crime de lesa majestade, ou seja, um crime de traição ao rei, né, para vocês terem uma noção, uma ideia aí. Então muitos camponeses, inclusive existem imagens, né, desenhos, né, da época ou posteriores, né, que retratam a caça às bruxas. Muitas mulheres, homens, famílias inteiras que eram mortos, que eram ateados fogo porque eram acusados de bruxaria. Tá? Isso também ajudou, né, o rei criar essa imagem, né, de poder, né, inclusive de intimidação. Né? A partir daí o rei se torna uma figura muito forte. Né? Muito bem, teóricos do absolutismo, nós temos aí dois grandes teóricos, que são os teóricos, são pensadores, né, que defenderam o absolutismo, em outras palavras, que defendiam que o rei deveria sim concentrar poderes nas mãos, né, que o rei era essa figura mais importante. Então nós temos aqui o Thomas Hobbes, né, 1588 a 1679. Thomas Hobbes escreve uma obra chamada O Leviatã, né, o Leviatã, que era um monstro de muitas cabeças na mitologia, né, da época, e simbolizava de certa forma o rei. Esse Thomas Hobbes vai dizer o seguinte: o homem, quando vivia lá no seu estado de natureza, ele tinha plena liberdade, né, vivia a vida que queria, porém o homem era egoísta, buscava seus próprios interesses. Por conta disso, o homem, né, acabava fazendo violência contra o próprio homem. Haviam guerras constantes, era um estado meio que caótico de guerras intermináveis. Por conta disso surge a palavra, né, o homem lobo do homem, né, ou seja, o homem caça o próprio homem, destrói o próprio homem. E aí na concepção de Thomas Hobbes, ele vai dizer o seguinte: para acabar com essa violência toda, com essa bagunça toda,
precisa ter alguém, né, com poderes, né, absoluto, absolutista, que seria o rei, né, que colocaria um fim a esse estado de guerra, esse estado de violência. E aí, a partir de então, o homem sai do seu estado de natureza, passa a viver em sociedade, né, debaixo da tutela do rei, e o rei, né, esse Leviatã, é o que vai trazer a paz social. Em contrapartida, o homem perde a sua liberdade que ele tinha lá no estado de natureza, mas por outro lado ele ganha também a segurança que ele não tinha. Temos também Jacques Bossuet, que é um padre francês, 1627 a 1704. Esse padre, ele vai escrever uma obra ali, a Política tirada das Sagradas Escrituras. Ele vai dizer basicamente que o poder do rei era um poder divino. O rei era uma representação de Deus na terra. Contrariar o rei era contrariar a vontade de Deus. Portanto, deveria se obedecer aos reis, porque o rei governava por um direito divino. Então, Thomas Hobbes, Jacques Bossuet são dois teóricos, um inglês, outro francês, que vão defender o absolutismo monárquico. Mercantilismo. O que seria o mercantilismo? São práticas econômicas que antecedem, inclusive, o capitalismo. Práticas econômicas, né, na época muito comum, aonde tinha algumas características aqui, né? O mercantilismo possuía algumas características, como por exemplo, o metalismo, o exclusivismo colonial, o protecionismo e a balança comercial favorável. Professor, me explica isso rapidinho, né? É difícil de entender assim de uma vez, mas depois vocês podem ir sintetizando o que eu estou falando aqui. Metalismo, o que seria? Né? Então, para o mercantilismo, um reino que possuísse mais ouro, prata, né, nos seus cofres, era um reino rico. Né? Quanto mais ouro, mais prata, mais rico. Quanto menos, mais pobre. Então, eles procuravam buscar sempre esses metais preciosos. Lembrando que esgotou as minas de metais preciosos na Europa, na Baixa Idade Média, e por conta disso, quando a gente vai estudar as grandes navegações, e eles vêm para a América, para a África, para a Ásia, eles estão em busca de metais preciosos. Também a balança comercial favorável significava o seguinte: temos que vender muito e comprar pouco. Quanto mais um país exporta, mais riqueza ele tem. Né? Quanto mais ele importa, ou seja, mais ele precisa comprar produtos de outros países, mais pobre ele fica porque o dinheiro está saindo. E também o protecionismo, né, econômico, que tem relação com proteger as próprias, vamos dizer assim, proteger as manufaturas, proteger o próprio comércio interno. Muito bem, e o exclusivismo colonial, a gente vai estudar isso principalmente quando a gente estuda aqui a colonização na América, né? Ou seja, as colônias só poderiam comercializar com a metrópole, não poderiam comercializar com outros países. Muito bem, continuando então a nossa aula, a formação das monarquias ibéricas. Quando eu falo monarquias ibéricas, eu estou falando especificamente de Portugal e Espanha. São os dois países ibéricos. Lembrem-se disso. Península Ibérica, aquela ponta que vocês estão vendo ali, é a Península Ibérica, né? E é onde vai surgir Portugal e Espanha. Mas não foi sempre assim, né? Tanto a monarquia portuguesa quanto a espanhola, né, se formaram durante as lutas de cristãos para expulsar os árabes muçulmanos da Península Ibérica. Lá no século 8, 9 e 10, né, os árabes, né, no auge de sua expansão, principalmente no século 8 e 9, eles vão tomar essa região ali onde que fica Portugal e Espanha. Os árabes vão formar o califado de Concorda, né, de Córdoba. Né? Esse é o primeiro califado ali que vai tomar conta daquela região. Muito bem, esses califados, né, são muçulmanos, os reinos cristãos ficam mais ao norte, espremidinho ali ao norte, Reino de Leão, Castela, Navarro e Aragão, né, que são os 4 reinos cristãos, que ficam espremidos ali em cima, isso durante algum tempo. Muito bem, por volta do século XI, né, começa uma guerra de reconquista. As guerras de reconquista foram guerras desses reinos cristãos, né, contra os árabes, contra esses califados, expulsando os árabes, e a partir dali surge Portugal e Espanha. A gente vai entender isso. Então, vocês podem observar nas setinhas, a primeira ali de cima, no século XI, a gente vê ali o Reino de Leão, Castela, né, Navarra e Aragão, né, e aí tu começa a perceber século XII já aumentando, né, um crescimento, surgimento de Portugal, né, no século XIII ali Portugal, né, o califado ali ele vai ficando mais para baixo, e até no século XV,
né, quando eles serão totalmente expulsos, muçulmanos, os árabes muçulmanos serão totalmente expulsos da Península Ibérica, né, do seu último reduto, que é aquela região de Granada, que vocês estão vendo ali na imagem, né, ali na quarta imagem ali à direita, ok? O Reino de Portugal, então, ele vai surgir ali no século XI, o Condado Portugalense, né, esse nobre chamado Henrique de Borgonha. Esse Henrique de Borgonha, ele vai ganhar um condado, né, como uma espécie de recompensa por ter lutado em favor ali do reino de Castela e Navarra, né, ele vai ganhar um condado chamado Condado Portugalense, né, era subjugado de certa forma, né, ele era um vassalo, né, dos reinos de Leão e Castela, né, e Navarra, aquela região ali. No entanto, mais tarde, o seu filho, 1139, né, o filho dele, chamado Afonso Henrique, vai se desligar totalmente do reino de Leão e Castela. E ele vai proclamar a independência de Portugal. Então, 1139 surge Portugal, né, que era um condado e agora se torna o reino de Portugal. Afonso Henrique, né, sagrou-se rei e deu início à dinastia Borgonha. Em 1249 foram incorporadas as terras de Algarbes, mais ao sul ali, né, completando a formação do reino de Portugal. Então, ali na Península Ibérica, Portugal surge como um país independente. Formação da Espanha, estamos terminando. Formação da Espanha, a luta dos cristãos também contra os árabes, né? Nós temos ali os reis Aragão, né, os reinos de Aragão e Castela, que estão também nesse processo de luta, expulsando ali os árabes da Península Ibérica. 1469, né, os reis cristãos Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que são os reis católicos, né, os reis cristãos, né, que vão se casar, né, vão unir esses dois reinos, Aragão e Castela, né, vão unir os dois exércitos, dois reinos, né, e eles vão expulsar então os árabes do último reduto que ficava então naquela região de Granada que a gente já estudou. A partir daí, nós temos a unificação da Espanha, o surgimento da Espanha, né, como a gente conhece hoje, né, como a gente já tem uma noção dela hoje, a formação do Reino da Espanha. E aí, a partir quando a gente vai estudar as grandes navegações, século XVI, a gente vai ver Portugal e Espanha. Mas é importante que se saiba que durante ali alguns séculos eles foram unificando, né, e foram surgindo como nação unificada. Então, como é que surgiu Espanha e Portugal? A partir das guerras de reconquista, né? Ou seja, da expulsão, ou da luta pela expulsão dos muçulmanos ou árabes muçulmanos que viviam ali naquela região da Península Ibérica. A partir daí surge então o Condado Portugalense, depois mais tarde surge o Reino de Portugal. E assim, mais tarde, né, o Reino de Castela e Aragão também se unem, esse rei Fernando e Isabel, e vão formar a Espanha. Então, basicamente, é aqui que a gente tem uma noção, né, da formação das monarquias, tanto a inglesa, a francesa e também a espanhola e portuguesa. Muito bem, chegamos então ao fim da nossa aula. Importante que vocês tenham uma noção, uma ideia de como eram as monarquias, como surgiram essas monarquias, como surgiram esses reis, né, detendo plenos poderes nesse período aí de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Espero que vocês tenham gostado e entendido o assunto. Qualquer dúvida, a gente vai estar fazendo algumas atividades com vocês a fim de nós entendermos melhor e compreendermos melhor o assunto. Um grande abraço a todos!